Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Deixa eu só me certificar da hora aqui. Bom, hoje vamos dar continuidade aí ao nosso estudo panorâmico da Bíblia. E hoje vamos tratar desse livro que a gente estuda pouco, vamos dizer assim. Alguém aqui já estudou o livro de Cantares? Estudou ele para valer, assim? Não só leu, estudou. É um livro que a gente raramente estuda. E tem um motivo para isso, porque ele tem um propósito muito específico. A gente vai ver sobre esse propósito mais para frente. Mas eu garanto para vocês que é um livro muito bonito de ser lido. A gente leu um trecho, acho que é o meu trecho favorito do livro, é muito bonito. Fala muito sobre o amor, a beleza do amor e tudo mais. Mas muitas vezes ele é entendido de forma errada. Tanto que acho que eu achei que teria sido Jó, mas esse foi o livro que eu tive que mais estudar de tanta diferença que tem entre os estudiosos para falar sobre esse livro. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada sobre esse livro desde o início, né? Vamos lá, sobre o nome do livro. O nome desse livro aí na Bíblia de vocês, eu não sei como é que está, mas na minha está Cântico dos Cânticos de Salomão. Na Bíblia original, no texto original, lá na Bíblia hebraica, o nome desse livro é Cântico dos Cânticos, simplesmente, não tem o de Salomão. Esse de Salomão vem do versículo 1, né? Mas não tem o de Salomão, é Cântico dos Cânticos. E em todas as outras traduções, tanto na Septuaginta, que é o LXX que está ali, né, Septuaginta, e na Vulgata Latina, é Cântico dos Cânticos, igualzinho. Cântico dos Cânticos, meus irmãos, é um superlativo hebraico. É como se fosse o melhor dos cânticos, ou o maior dos cânticos, ou o cântico por excelência. Por isso que é Cântico dos Cânticos. A gente entende isso quando a gente lembra, por exemplo, quando a gente fala que Jesus ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. É a mesma coisa, ele é o maior dos reis, ele é o maior dos senhores. Então ele coloca aqui que Salomão deu o nome porque é o Cântico dos Cânticos, é o maior dos cânticos, é o mais belo dos cânticos, ou algo assim que ele quis colocar. E com o tempo passou, né, ele passou a ser chamado também de Cantares de Salomão. Então a gente pode usar esses dois nomes para esse livro, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, Cantares simplesmente. Acho que Cantares fica menor, é mais fácil de usar, né? Por isso que até no boletim está escrito, vamos ler Cantares, número tal. Mas Cântico dos Cânticos, Cantares, esse é o nome desse livro. A autoria. Alguém lê aí 1:1, Cântico dos Cânticos, já deixa sua Bíblia aberta em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1, alguém lê para a gente. Então, o autor declarado aí no versículo 1, fácil, né? Não, você sabe que nem sempre é fácil assim para falar de autoria, né? Mas há quem é contrário à autoria de Salomão desse livro. Por quê? Primeira coisa para falar sobre essa autoria. Salomão, gente, ele está escrevendo sobre um texto que é de um homem e uma mulher, um relacionamento único, exclusivo de um com o outro. Aí você lembra da história de Salomão. Quantas mulheres Salomão teve? Alguém abre lá para a gente em 1 Reis 11, de 1 a 3. Primeira Reis 11, de 1 a 3. Pode ler.
Salomão teve 1000 mulheres ao todo, aí que a Bíblia relata para nós. E eram mulheres que viviam, às vezes, junto dele, em seu harém, que é conhecida essa palavra, né? O harém de Salomão, de suas várias mulheres. Então, como é que Salomão pode ter escrito um livro tão belo, mesmo tendo tido tantas mulheres? As explicações geralmente são duas. Ou foi um momento de lucidez ali de Salomão, teve um momento de lucidez e falou, não, eu estou errado, eu vou escrever aqui. Mas o que mais acredita-se é que seja porque ele escreveu quando ele estava mais jovem, esse texto, antes mesmo dele fazer todas essas loucuras aí que ele fez durante a sua vida. Inclusive, as pessoas têm o entendimento de que Salomão escreveu 3 livros na Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cantares, ele escreveu quando jovem, Provérbios, quando ele estava um pouquinho mais maduro, e Eclesiastes, quando ele já estava no fim da vida e já tinha visto de tudo, e viu que tudo era vaidade. A gente não tem tantas informações para falar assim, foi isso mesmo, mas acredita-se que tenha sido isso. Então, a primeira coisa contrária à autoria de Salomão é por causa da poligamia dele. A segunda questão é porque a tradução da preposição de aí no hebraico, que fala Cantares, Cântico dos Cânticos de Salomão, muitas vezes essa preposição de, ela também é traduzida por para no hebraico. Então pode ser Cântico dos Cânticos para Salomão. Alguém escreveu um poema para Salomão, uma grande poesia, uma grande canção, e ofereceu ao rei Salomão. Cântico dos Cânticos para Salomão. Mas é bem provável que não tenha sido isso, sabe por quê? Porque na maioria dos salmos, se você escrever os títulos dos salmos, está escrito lá, Salmo de Davi, Salmo de Etã, Salmo de Moisés. É a mesma preposição e ninguém questiona falando que é para não sei quem. A maioria das vezes é de mesmo que é usado. É referente a alguém que fez, que escreveu aquilo. Então, essas duas coisas não estão... a gente não vê como argumentos muito fortes para dizer que não foi Salomão. Inclusive, tem argumentos muito fortes para dizer que foi Salomão quem escreveu. Primeiro, a preposição em Salmos, que eu coloquei, né, que ela, a maioria das vezes é de mesmo. Segunda, alguém abre para a gente aí 1 Reis 4, 32 e 33. Ali está dizendo para a gente que Salomão escreveu vários e vários provérbios e cânticos também, e que, além disso, nesses seus escritos, ele escreveu muito sobre fauna, sobre flora e outras coisas. Ele escorreu sobre todas as coisas, inclusive sobre o amor também. E no texto de Cantares, a gente vê de tudo isso um pouco. É um cântico que ele escreveu, tem provérbios de sabedoria em Cantares também, e mais... Cantares contém várias e várias referências a justamente isso, a fauna e a flora. Um estudioso ele contou pelo menos 15 espécies de animais que Salomão referencia em Cantares para referenciar alguma coisa. A gente lembra, né, de várias vezes que Salomão fala da gazela, da pomba, as éguas de Faraó, ou então das raposas e por aí vai. Salomão ele referencia vários animais. E, pelo menos, ele referencia 21 espécies de plantas no seu texto de Cantares também. Romã, hena, nardo, açafrão, cálamo, cinamomo, mirra, aloés, lírio. Ele fala de tudo isso para representar beleza, para falar de bons cheiros, para falar de flores que desabrocham e por aí vai. Então, Salomão ele era um conhecedor para poder referenciar tudo isso. Mais um indicativo de que tenha sido Salomão, porque ele conhecia de todas essas coisas, e a Bíblia inteira mostra isso para nós. E, por fim, mais um argumento favorável à autoria de Salomão é a geografia do livro.
O livro de Cantares referencia vários locais que são pertencentes a um mesmo reino, Jerusalém. Ele dá a ideia de que tudo aquilo era num mesmo lugar, num mesmo reino, não tinha divisão ainda. Por exemplo, ele cita Jerusalém, Carmelo, Saron, Líbano, Engedi, Hermon, Tirza. E essa Tirza é importante, porque que lugar é esse, Tirza? Quando houve a divisão do reino do norte e reino do sul, com o filho de Salomão, a capital do reino do sul foi Jerusalém. Mas a capital do reino do norte foi o quê? Tirza em primeiro lugar. Depois somente que virou Samaria, que a gente conhece mais para frente. Mas Salomão ele não cita essa cidade como algo inimigo. O Salomão não, o autor não cita como algo inimigo ou algo distante. Não, ele cita como se fosse uma mesma cidade bela de um mesmo reino. Então dá a ideia de que o reino ainda não havia sido dividido aqui, mas apontando mais uma vez para uma época de Salomão. Então, por isso, todos esses fatos aí, a gente crê realmente que foi Salomão, além de estar escrito no próprio texto, e o texto cita Salomão várias vezes, não é só no versículo 1, tem vários versículos ao longo do texto que citam o nome de Salomão, e por isso a gente acredita que esse texto foi escrito ali no início do reinado de Salomão, mais ou menos entre 970 e 950 a.C. A gente colocou esses 20 anos aí de intervalo para a escrita, porque a gente não sabe certinho quando foi que começou e coisa e tal, mas parece que foi no início do reino de Salomão, quando ele era mais jovem e começou a reinar depois de Davi. Bom, continuando. Certamente foi um livro escrito lá em Israel, mas para quem que esse livro foi escrito? E essa é uma pergunta interessante para a gente, porque hoje em dia tem muita gente que fala assim, lê a Bíblia inteira, mas quando você chegar em Cantares, se você não for casado ainda, você pula. Tem muita gente que fala isso, já ouviu isso? Tem muita gente que fala assim, se é criança, se é solteiro, não lê ele ainda não, não lê ainda não. É melhor quando você estiver mais maduro. Isso, inclusive, era dito não só hoje, mas era dito antigamente, lá na época dos pais da igreja. Que eles falam, não, para você entender Cantares, você tem que ser mais maduro. E tem gente que fala, então, que é um livro escrito apenas para quem já passou pelo casamento ou algo assim. Mas eu creio que não. Não acho que a Bíblia tem um livro proibido para solteiros ou algo assim. Não, é sabedoria para todo mundo poder aprender. Obviamente, quando você é casado, você entende melhor algumas coisas aqui do texto. Mas isso é comum para qualquer livro da Bíblia. Quando você é mais velho, você entende melhor as cartas de Paulo, quando você é criança. Tem textos difíceis ali. Paulo ele vai elencando uma coisa, um argumento atrás do outro, atrás do outro. Então, à medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai realmente entendendo melhor os livros da Bíblia. Mas isso não significa que Cantares não é para ser lido por quem não é casado. Ele ensina muito sobre amor em geral também e o amor do nosso Deus. E a gente vai ver isso no conteúdo. Então, essa palavra, esse para quem aí é importante. Para quem foi escrito? É para todo mundo, especialmente para quem é casado, mas todo mundo pode se aproveitar dele para aprender sobre o amor. Qual o propósito, então, desse livro, depois de tudo isso que a gente viu, dessas características básicas? Certamente esse livro não tem a pretensão de ser histórico ou narrativo. Tem muita gente que tenta contar uma história da vida de Salomão por meio do que tudo está escrito aqui em Cantares. Mas essa não é a pretensão desse livro. A pretensão principal desse livro é ser, de fato, o que ele é, um poema, um cântico, uma poesia bela, para ensinar por meio da beleza ali do que ela está contando. Então, eu creio que o propósito principal do livro é escrever sobre a beleza do relacionamento e do amor de um homem e de uma mulher. E isso é importante porque muita gente fala, em primeiro lugar, e a gente vai discorrer muito sobre isso mais para frente, mas muita gente fala que é porque quer discorrer sobre o relacionamento de Deus e da igreja em primeiro lugar. Não, gente, em primeiro lugar não é isso. Em primeiro lugar é sobre realmente o relacionamento entre um homem e uma mulher.
Esse é o propósito básico, principal de Cantares. É falar de um relacionamento de um homem e uma mulher e mostrar o amor e mostrar como Deus construiu isso de forma bela. Alguns autores que eu pesquisei, eles dizem assim sobre o propósito de Cantares. O Cântico dos Cânticos é uma canção de amor explícita, mas de bom gosto, projetada para direcionar solteiros à paciência, maridos e esposas uns aos outros e todos a Cristo. Não é uma alegoria nem um manual de sexo, é a descrição poética de um romance entre marido e mulher. Esse é um autor que escreveu sobre Cântico dos Cânticos. Olha outro que fala, seguindo na mesma toada aí. O cântico celebra a dignidade e a pureza do amor humano. A obra foi escrita para leitores que vivem em um mundo de pecado, de prazeres e paixões, onde violentas tentações nos assaltam e procuram afastar-nos do tipo modelar de casamento nos moldes da lei de Deus. E lembra-nos de um modo particularmente sublime, quão puro e quão nobre é o verdadeiro amor. E por fim, um último que eu coloquei, um pastor também chamado Tremper Longman, terceiro, ele diz: o principal objetivo do livro não é retratar a relação entre Deus e seu povo, mas antes exaltar o amor sexual entre um homem e uma mulher. O livro contribui para um ensino bíblico-teológico da sexualidade. Esse não é um assunto tabu na igreja, principalmente na Bíblia. Por que muitas vezes é na igreja? Eu não sei, mas a Bíblia não trata o sexo, por exemplo, como um assunto tabu. Ela fala bem abertamente sobre. Tem um livro quase que inteiramente sobre isso, que é Cântico dos Cânticos. Então, não tratemos o amor entre um homem e uma mulher, o amor sexual, inclusive, como algo tabu na igreja. Não, a gente aprende, é um dom, é um presente de Deus. Deus, ele deu isso para que o homem pudesse se alegrar também. Beleza? Então, esse é o propósito do livro de Cântico dos Cânticos. Mas vamos para o conteúdo agora. E, gente, essa é a parte mais difícil de Cantares. Não que Cantares seja difícil de entender, por exemplo, como muitas vezes Jó com muitas perguntas difíceis e filosóficas, ou então, como muitas vezes uma carta de Paulo pode ser, com argumentos entruncados, que eles são difíceis de associar. Cantares não é difícil de entender aquilo que ele está dizendo, mas muita gente discorre sobre como se estrutura e se entende por trás daquilo que está escrito. E aí gera várias dificuldades em cima disso. Então, a primeira e maior dificuldade é a questão de entender a interpretação do texto. E aí eu coloquei 4 formas de interpretação principais em cima de Cântico dos Cânticos. A primeira delas é a alegoria, que a gente vai ver. A segunda delas é a tipologia. A terceira delas é um drama, e a última delas é a forma natural de se entender o texto, que é uma poesia, e a que eu defendo. Mas vamos ver cada uma dessas formas de interpretação do livro de Cântico dos Cânticos. Primeira delas, a alegoria. O que é uma alegoria, em primeiro lugar? Alegoria é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob uma forma figurada. O que eu quero dizer com isso? O que a alegoria faz? Ela descarta as representações do que está escrito, dos fatos, e ela diz que preserva simplesmente ou exclusivamente o significado mais profundo por trás daquilo. Ou seja, quem defende a alegoria acredita que o que está escrito aqui do amor entre um homem e uma mulher não serve para a gente. Não é isso que o texto quer dizer. Tudo que está escrito você tem que associar com aquilo que é o significado mais profundo. Então, e principalmente é colocado que Cântico dos Cânticos representa o amor entre Deus e o seu povo. A própria Bíblia diz isso, né? Que Deus, ele é o noivo de Israel, o seu povo. Ou que Jesus, ele é o noivo da noiva, que é a igreja.
Então, quem alegoriza Cântico dos Cânticos vai dizer, não, tudo que está dizendo aqui você descarta quanto ao fato de ter o Salomão, de ter a Sulamita, de ter um homem, uma mulher. Não, é sempre você tem que associar isso com Deus e seu povo, com Cristo e a igreja. E tem muita gente, essa foi, meus irmãos, a interpretação mais comum de Cântico dos Cânticos na história, tá bom? Mais comum foi essa. Ao longo do início da igreja, foi assim, principalmente porque o sexo era visto como algo impuro, sujo muitas vezes, antigamente, né, nos anos anteriores. Então as pessoas, elas falavam, não, a Bíblia não pode ter um livro falando sobre esse assunto. Então o significado não é esse, vamos descartar isso e vamos trazer tudo para Cristo e a igreja, para Deus e o seu povo. Então, a alegorização de Cantares é dizer que o esposo, que Salomão, que é apresentado aqui no texto, é uma representação de Cristo, e a esposa, que é a Sulamita, apresentada no texto, a noiva, né, é uma representação da igreja. O problema é que para sustentar essa posição, você precisa atribuir significado a todo o resto que está escrito aqui. Se você atribuiu um significado e descartou o que está de fato aqui, do relacionamento entre Salomão e sua esposa, e sua noiva, você tem que atribuir um significado a todo o resto. E aí, meus irmãos, começa toda uma viagem, eu vou dizer assim, uma criatividade sem limites. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, alguém lê capítulo 1, versículo 2 para a gente aí de Cantares. Beija-me com os beijos de tua boca. Aí chegou um teólogo lá da Idade Média chamado Bernardo de Claraval. Ele é famoso, escreveu muitas coisas bonitas. Ele era crente mesmo, gente. Só que ele interpretou o texto como desse versículo, como esse beija-me com os beijos da tua boca, como se fosse o quê? A encarnação de Cristo. Por que ele escreveu isso? Porque o que o beijo representa? O beijo representa a união física entre dois corpos. Você está unindo fisicamente dois corpos aí num beijo. Ou seja, o que Deus fez para se unir ao seu povo fisicamente? Ele se encarnou. Ele colocou Jesus no nosso meio, habitando como nós fisicamente no nosso meio. Então, a forma mais expressiva da união física entre Deus e o seu povo é a encarnação. Então ele falou, isso aqui representa a encarnação de Jesus Cristo. Parece até bonito, a aplicação eu acho que é bonita. Valeu a pena, pelo menos, a aplicação para nós, que fala que Deus se fez homem para que se pudesse unir à sua noiva, se unir a nós. Isso é belo, a gente tem que aproveitar isso mesmo. Mas não é isso que o texto quer dizer, gente. O texto quer dizer o que ele está falando mesmo. Outras referências, por exemplo, 1:4. Alguém lê o versículo 4 aí do capítulo 1. Um autor coloca que esse o rei me introduziu nas suas recâmaras é uma referência ao Êxodo, quando Deus leva o seu povo para as suas recâmaras, ou seja, para a terra prometida. Outro teólogo vai interpretar esse mesmo versículo, capítulo 1, versículo 4, como no início da igreja, Cristo levando e conduzindo os santos para a igreja. Mais o que eu achei mais engraçado, capítulo 1, versículo 13. Pode ler. Um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Aí um autor pegou e falou o quê? Que o saquetel de mirra é Jesus Cristo e os dois seios são o Antigo e o Novo Testamento, representando que Jesus Cristo, ele é o centro da Escritura. Só nesses exemplos que eu dei já dá para notar que a alegorização ela é mais uma obra de criatividade da cabeça daquele que está interpretando do que uma interpretação mais correta do texto.
Esse é o grande problema da alegorização. Então a gente não vai por esse caminho. O segundo colocado é a tipologia. Qual que é a diferença? Todo mundo confunde, né? Tipologia com alegorização. Qual que é a diferença entre as duas coisas? Bom, a alegoria, ela nega ou ignora a realidade daquilo que está escrito. Ou seja, quem alegorizou descartou o que está de fato ali, o homem e a mulher. Não é nada disso, é só Deus e a igreja. A tipologia, não. A tipologia, ela reconhece a realidade do que está escrito, mas ela vê naquilo um paralelo claríssimo com algum outro evento do Novo Testamento. Vou dar um exemplo de tipologia para a gente entender bem. Davi e Golias. A história de Davi e Golias. A história de Davi e Golias é um fato, não é uma alegoria. A gente não descarta Davi e Golias, existiu de fato, foi um fato histórico. Aconteceu a luta entre Davi e Golias. Mas muita gente, na hora de pregar o texto de Davi e Golias, fala o quê? Vira e fala para o irmão que está ouvindo, o pregador vira e fala para o irmão que está ouvindo: meu irmão, você tem que ter Davi como um exemplo para você, e ter coragem para vencer os seus gigantes, os gigantes da sua vida. Pô, parece até bonito, né? Mas não é isso não, gente. É uma tipologia. Qual que é a tipologia de Davi e Golias? Sabe quem somos nós ali na tipologia do texto? O povo que ficou com medo de Golias lá atrás, tremendo. E o povo precisou de que alguém vencesse por eles. E foi Davi, o rei que foi lá. O Davi nem era rei na época, mas ele já tinha sido ungido, né, por Samuel, mas ele ainda não era o rei de fato. E foi lá e venceu pelo povo de Israel. Isso é uma tipologia para Cristo. Nós não conseguimos vencer. Então a gente precisa que alguém vença por nós o pecado. Que foi Cristo que foi lá e venceu por nós. Isso é uma tipologia. É um paralelo bem fácil de ser traçado entre aquilo que está, a realidade do Antigo Testamento, com a realidade futura do Novo Testamento. Isso é uma tipologia. E muita gente olha para Cantares como uma tipologia entre o amor de Salomão e Sulamita, como o amor entre Cristo e sua igreja. Um paralelo traçado muito claro entre um e outro. Mas em Cântico dos Cânticos a gente consegue até encontrar esse elemento entre o amor de um casal para o amor de Cristo e a igreja. A própria Bíblia faz isso, né? Falando que o marido tem que amar a sua esposa, tal como Cristo amou a igreja. Mas, o que mais? E o restante? Não é um paralelo assim tão claro. Você pode olhar para esse ponto e falar, beleza, mas e o resto? Como é que a gente coloca o resto? Me parece muita especulação defender esse ponto, porque o resto vai depender tanto da sua criatividade como a alegoria. É difícil a gente colocar isso também. A tipologia parece muito fraca em Cântico dos Cânticos. Parece que é só uma coisa que dá para levar como a tipologia. Então a gente descarta esse modo de interpretação também. O terceiro é o drama. Alguém aqui já leu Shakespeare? Você lembra daqueles teatros que na escola pelo menos mandava a gente ler umas peças assim? Aí tinha lá narrador, aí tinha a fala, aí tinha personagem 1, a fala dele, personagem 2, a fala dele. E aí ia toda uma novela, um teatro, um drama. Muita gente coloca como Cantares como um drama. O que é um drama? Tem um enredo completo, bem definido, tem personagens com suas falas e uma história que se desenvolve. Inclusive, a nossa Bíblia, na verdade, nem todas, mas algumas Bíblias, essa minha aqui, acabei de olhar que não assim, mas a outra Bíblia que eu tenho, ela tem essa interpretação nela, tem lá, esposo fala, esposa fala, depois o coro, as filhas de Jerusalém, esposo, esposa, dando a ideia de que aquilo é um drama, é uma história de fato que está acontecendo. Os personagens são Salomão, Sulamita e as filhas de Jerusalém,
que são chamadas e falam de vez em quando também ali. E alguns ainda acrescentam o pastor que é citado no texto como alguém diferente de Salomão. Aí já tem uma discordância de quem leva por esse lado do drama. Uns falam que tem Salomão, Sulamita e as filhas de Jerusalém, e outros falam que tem Salomão, Sulamita e um pastor, e Salomão e o pastor eles estão aí meio que disputando a Sulamita, e por aí vai. Então tem essa diferença aí no drama. E o enredo, qual é o enredo aí desse drama? Seria a caminhada do casal desde o início, começando pelos cortejos entre os noivos, passando pela consumação do casamento e chegando até alguns problemas, que tem horas que ela fala no texto aí, onde está o meu amado? Eu vou ter que buscar o meu amado. Então teve alguns problemas que são superados e termina mostrando a beleza do amor entre os dois. Gente, até que parece bonito, mas tem alguns problemas com essa interpretação. Primeiro, as falas de cada personagem não são assim tão bem definidas e claras para a gente. Por exemplo, a minha Bíblia coloca o versículo 11 do capítulo 1 como uma fala do esposo, enquanto a outra Bíblia que eu olhei, a NVI, ela coloca o versículo 11 do capítulo 1 como uma fala das amigas, das filhas de Jerusalém. Outro, a minha Bíblia coloca o capítulo 2, versículos 10 a 14, como uma fala do esposo, enquanto a NVI coloca como se fosse uma continuação da fala da esposa, da noiva. E, gente, num drama, numa novela, num teatro, se as falas não forem bem definidas, se você não souber, tem algum problema. Tem algum problema ali no seu teatro. Se você não souber quem é que está falando o quê. E ao longo de todo o livro tem essa dificuldade de saber quem é que está falando aqui, quem é que está falando ali. Nem sempre é tão fácil separar as falas de cada um. Outra dificuldade é que o drama ele pressupõe uma história bem definida, com início, meio e fim, tem que ter um clímax para te prender, né, e tudo mais. Mas será que em Cantares o enredo ele é tão bem definido assim para ser um drama? Quais são os atos da peça, então? Eu até coloquei ali os passos que normalmente se colocam, né? Começa com um cortejo, e depois isso, depois o casamento, depois o ato da consumação, depois umas dificuldades e por aí vai. Mas nem todos os atos são facilmente separados assim. Na verdade, o texto, no original, ele nem tem nenhum desses títulos aí, tá bom? Não tem escrito esposo, esposa, não tem nada disso. O máximo que ele tem são separações de estrofes. Igual um poema tem, igual um salmo tem, né? Você separa os versos e as estrofes ali do salmo. E no Cântico dos Cânticos também é assim. Mas não tem essas delimitações, de aqui é o primeiro ato, aqui é o segundo ato. Inclusive, a gente não vê um clímax assim da história. Não tem muito isso. Seria uma história meio sem graça, Cântico dos Cânticos, se ele fosse um drama. Então, e a última dificuldade que eu coloco aqui é que esse método não existe em qualquer outro escrito lá do Oriente Médio. Não existe drama nos escritos do Oriente Médio. Seria estranho Salomão ter criado um drama e ninguém mais depois quis seguir o padrão dele. E só depois, bem depois, começou lá no teatro grego e coisa e tal. Seria muito estranho isso. Por que ninguém desenvolveu esse esquema criado aí por Salomão? Deve ser porque ele não criou isso, não era a intenção dele escrever como um drama. Então isso nos leva a o último forma de interpretação que eu acredito que seja a mais correta. Olhar Cântico dos Cânticos da forma mais natural possível. É uma poesia. Uma poesia não precisa de uma história, uma poesia não precisa de um roteiro, uma poesia não precisa necessariamente de uma alegorização. É para você mostrar uma coisa, algo, um fato de maneira bela.
é para você expor um texto, ou um sentimento, ou uma história que seja de uma maneira bela, de uma maneira poética. E foi isso que Salomão quis escrever aqui, pelo menos é o que eu entendo, e vários estudiosos também entendem. É a forma natural de ver o texto. São poemas com o propósito de simplesmente mostrar a beleza do amor criado por Deus entre um homem e uma mulher. Ou seja, são poemas belos que exaltam o amor compartilhado entre um homem e uma mulher, sem qualquer tipo de alegorização, tipologia e coisas que tentam fugir, porque muitas vezes eles colocam a alegorização e a tipologia para fugir dos elementos românticos e sexuais do texto. Tem muita gente que só fala isso para fugir disso. Mas por quê? A Bíblia fala sobre o assunto. Vamos tratar sobre o assunto também. Aqui a gente tem um amor puro e digno. Nada de um homem, por exemplo, agressivo e exigente. E nada também de uma mulher relutante ou lasciva para com seu marido. É um casal que se deseja, que se entrega um ao outro dentro dos limites propostos por Deus no casamento. E, meus irmãos, tem uma observação importante aqui, que é muita gente chama também Cantares de uma poesia erótica. Aí você pode assustar, né? Pô, a Bíblia vai escrever algo erótico? Mas, atualmente, eu tenho ressalvas quanto a esse nome. Antigamente, a palavra erótica ela vem de eros, né? Tipo de amor, o amor físico, o amor humano. Não teria problema usar esse termo, né? Uma poesia erótica, antigamente. Mas hoje eu vejo problema. Porque se eu falar a palavra erótica aqui na igreja, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Sabe o que é a primeira coisa que vem na minha mente? 50 tons de cinza. É o que mais ficou conhecido como erotismo hoje, no nosso tempo. Eu não sei nem se você conhece sobre esse livro, 50 Tons de Cinza. Mas é um livro que ficou muito famoso, que virou filme, inclusive. E ali, meus irmãos, não é um amor erótico bonito. Aquilo ali é pornografia. Hoje em dia, pornografia e erotismo estão aqui, ó, juntinho, é a mesma coisa praticamente. Eu, inclusive, pesquisei no Google sobre erotismo, para saber qual que é o significado que o povo dá. E eu vi uma coisa interessante. Teve um cara que ele escreveu, sabe qual que é a diferença entre cinema pornográfico e cinema erótico hoje? O cara escreveu na maior moral, tranquilo. Ele falou assim, a diferença é a seguinte, no cinema erótico tem uma história. Só isso. O resto é igual, por quê? Porque os dois simplesmente querem mostrar o ato sexual explícito. Só que a pornografia, você não precisa de ter um contexto, você só mostra. Você só mostra a imagem para a pessoa que quer ver. O erotismo não, tem toda a construção de uma história. Mas para quê? No fim das contas vai chegar na mesma coisa, mostrar um ato sexual explícito. Então, eu tenho dificuldade hoje de falar que Cântico dos Cânticos é um poema erótico. Não, eu prefiro dizer que é um poema romântico. Apesar de, sim, a gente não pode ser ingênuo e dizer que no livro de Cântico dos Cânticos não tem nenhum ato sexual. Tem. A gente vai ver que tem trechos que tem e que mostram isso, mas de uma maneira que eu digo, apesar de explícita, é sutil. Ele não vai além da onde tem que ir. Não vai além da onde tem que ir. Vamos dar um exemplo? Abre aí no 4,16. Capítulo 4, versículo 16. Quando a gente chegar no enredo, no esboço, a gente vai ver que o capítulo 3, do versículo 6 até o 5,1 é o casamento e a consumação. É um poema sobre o casamento e a consumação desse casamento. E aí, no versículo 16, diz assim, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, venha, meu amado, para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Aí o esposo responde, já entrei no meu jardim, minha irmã,
noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho com o leite. Até aí, porque depois ele fala no plural aí, parece a ideia de que outras pessoas estão louvando o casamento que foi consumado, o ato que foi consumado. Meus irmãos, eu olho para esse texto e eu não vejo algo indo além. Eu não tenho imagens, pelo menos na minha cabeça, que vão muito longe. Não, é um ato e pronto. E ele é muito sutil na questão de usar imagens belas para tratar sobre o assunto. Tem gente que prega Cântico dos Cânticos de maneira totalmente erótica, e eu acho isso um problema. Que usa formas sexuais no texto, usa posições sexuais, vê nas imagens que Salomão escreveu posições, formas e coisas e tal. Tem um pastor, eu não vou nem dizer o nome dele aqui para você nem procurar, mas tem um pastor que ele prega Cântico dos Cânticos dessa maneira. Ele interpreta esses trechos dessa maneira de púlpito na igreja, quando ele pregou Cântico dos Cânticos. E ele coloca que algumas coisas precisam, inclusive, ser experimentadas pelos casais nas suas casas, para apimentar as relações deles nas suas casas. E ele ainda coloca no final, faça isso, porque isso é uma ordenança bíblica. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Salomão, ele não foi além assim. Eu não entendo dessa forma. Tem um texto, depois se você quiser procurar, esse eu vou dizer, de um pastor chamado John MacArthur, e ele escreveu um texto com o nome, é um nome pesado, tá? Ele escreve assim, O Estupro dos Cânticos de Salomão. É um nome pesado, porque ele está criticando algo que é pesado na igreja, que pastores estão fazendo e estão falando. Eles estão trazendo como se fosse quase uma pornografia para dentro da igreja, dizendo que está na Bíblia. E, meus irmãos, me desculpe, mas eu discordo plenamente. Pode falar. Tem alguns trechos em Salomão em Cantares, que são realmente usados de forma que são usados em coisas eróticas, vamos dizer assim, da época também. Mas Salomão, ele nunca é explícito. Nunca é. Ele sempre usa imagens. A imagem, ela nunca vai além disso, entendeu? Tem gente que usa, por exemplo, para falar do comer o fruto aqui, tá, para falar de um tipo de sexo diferente do normal. Tem gente que usa para falar isso. E eu acho que isso é ir além demais. Eu acho que não é isso que está escrito aqui no texto. Eu não estou dizendo que o texto ele não tenha essas questões românticas de sexo. Tem sim. Mas ele não vai além nesse sentido. Tem um pastor, que é o que escreve o livro que a gente está usando, o Tremper Longman, que ele fala, inclusive, uma coisa interessante. Ele fala que, quando a pessoa pega e faz a exegese e ela leva para esse lado, muito mais do que achar o que o texto está dizendo, quando você lê o que ele escreveu, você está achando o que a mente dele está dizendo. Porque muita gente hoje traz essas coisas escritas para coisas que estão, no nosso tempo, muito afloradas, que é o sexo como um ídolo. E desculpa, gente, mas eu discordo dessa questão. Eu acho que tem a questão sexual do livro. Eu acho, não, eu tenho certeza que tem a questão sexual no livro. Mas eu acho que ela não vai além e tão longe assim como tem sido pregado. Por isso que eu discordo disso. Tá bom? Vamos para um esboço. E essa aqui é a parte mais difícil. Eu li pelo menos uns 8 autores diferentes que trazem esboços. E todos os esboços do livro eram diferentes. Todos. Ninguém colocava correto. Então eu vou fazer um resumo aqui do que eu acho. Parte mais difícil, eu coloquei que é a parte mais difícil, porque não há consenso, né?
Então, a forma de interpretação utilizada também por cada um dos autores, ela vai fazer o esboço do livro mudar. Eu coloquei assim, como é o título do Cântico dos Cânticos. O 1:2 até o 2:7 é a primeira poesia. Ela vai falar sobre um casal que está no início ali, uma antecipação do casamento, em que eles trocam expressões de desejo, de dúvida, de encorajamento, de expectativa, muito provavelmente antes do casamento. Depois segue para o 2:8 até o 3:5, que é a segunda poesia do livro, e o amor ele continua a crescer, mas ele encontra algumas dificuldades ali. Por exemplo, lá no capítulo 3, versículo 1, ela fala assim: de noite no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Dá a ideia de que eles ainda não estão em casamento, ela está imaginando isso, mas ela ainda não tem ele próximo. Teve uma dificuldade aí. E é interessante que no versículo 4, que ela diz que o encontrou e fala: mal os deixei os guardas que ela pediu para ajudar, né? Encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não deixei ir embora. Então, é uma sequência aí poética para falar de algo de um problema que estava sendo superado ou algo assim. Então, o amor continua a crescer. Então, segue para o 3:6 ao 5:1 e a gente entende que essa parte aí é o casamento em si. Se você olhar no 3:6, parece que é a chegada do noivo. Olha, que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Parece que Salomão está chegando. Se você entender o casamento na época, no sistema israelita, né, é diferente do nosso. Quem chega é o noivo e não a noiva. Na nossa época é a noiva que chega, né, e entra, e o noivo que está lá esperando. Na época de Israel não, era o contrário. Era o noivo que chegava e a noiva estava esperando por ele. Então aqui a gente tem o início do casamento, o noivo chegando junto com todos os seus... como é que ele coloca aqui? Parentes? Os seus valentes. Isso. E ele vai chegando para o casamento. E aí a gente tem toda uma poesia para o noivo olhando para sua esposa agora que estava esperando por ele. A esposa olha para ele e depois a gente viu que tem a questão do ato de consumação. E no final do versículo 1 do capítulo 5 tem o louvor dos amigos ali pelo casamento que foi consumado. Por fim, a poesia 4, tem duas poesias mais, né? A poesia 4 vai do 5:2 ao 8:4, é a maior delas. E ela aparentemente mostra um rompimento do casal ali no versículo 5:2, não um rompimento, divórcio ou algo assim, mas um rompimento no sentido de teve um problema, mais uma vez. Mas ao longo do texto ele é superado e inclusive tem uma nova consumação. E aí, por fim, o capítulo 8, versículo 5 a 14, que é a conclusão do cântico mostrando a beleza do amor verdadeiro. Bom, esse é uma espécie de esboço de Cântico dos Cânticos. Mas se você olhar, por exemplo, na Bíblia de Genebra, vai estar completamente diferente. Se você pegar outra Bíblia, vai estar completamente diferente. É muito difícil ter unanimidade nessa questão. O melhor é a gente olhar como versos que são difíceis de conectar algumas vezes, mas que ensinam por si só, tipo Provérbios. Provérbios, cada versinho você consegue ver uma sabedoria ali em cada verso. Aqui, em cada verso também, a gente consegue ver coisas belas e por aí vai. E é difícil realmente linkar tudo, mas são poesias que a gente pode aproveitar, cada uma delas no que está escrito. Vamos finalizar com uma aplicação e indo em direção a Cristo. Essa é a parte mais interessante que eu acho. Primeira aplicação que eu quero mostrar aqui é o lugar da sexualidade na humanidade. Gente, o sexo dentro do casamento ele é uma
dádiva de Deus. Mas hoje o sexo ele é visto de duas formas, extremas principalmente. O mundo vê o sexo como um ídolo. O mundo coloca o sexo num pedestal hoje em dia. Para o mundo, a vida sem sexo nem faz sentido. Quem é jovem, está na faculdade, passa muito por essa dificuldade. Quando eu entrei na UNB, e as pessoas vão te conhecer, tem um trote lá, né, para as pessoas te conhecerem, que te sujam todo, às vezes corta seu cabelo e não sei o que, coisa e tal. Aí eles colocam a pessoa na frente da roda para conhecer o aluno novo que está chegando. Sabe qual foi a primeira pergunta que eles faziam para os alunos lá na UNB? Para todos eles, colocavam ele no meio da roda, vamos te conhecer. A primeira pergunta que faziam, você é virgem? Primeira pergunta que se fazia. Eles não queriam saber seu nome, mas eles queriam saber se você já tinha feito sexo. Hoje o sexo no mundo é colocado como num lugar, num pedestal, é uma coisa tipo redentora é o sexo. Se a sua vida está vazia com algum problema, como é que você vai resolver? No sexo. No prazer. Não, faz o sexo aí, sua vida vai mudar. E, gente, a Bíblia não nos ensina isso. Somente Deus pode preencher o vazio das nossas vidas. Mas tem uma segunda forma de olhar o sexo hoje no mundo de forma extrema e errada também. Muitas pessoas tentam combater o sexo como ídolo, colocando o sexo como um pecado e sujo, como algo errado. E igrejas muitas vezes pervertem o significado do sexo, tratando como algo sujo e pecaminoso. É um tabu falar disso na igreja. Enquanto que se fosse ensinado à luz da Bíblia, da forma como a Bíblia mostra para nós, dentro dos limites estabelecidos na palavra de Deus, que é o casamento, muitos problemas de relacionamento seriam sanados, gente. Se isso fosse melhor ensinado. Outra coisa, o compromisso entre um casal mostra o lugar fundamental do sexo para nós. Unicamente e exclusivamente entre um casal casado. Alguém lê aí capítulo 2, verso 16. Esse é quase como se fosse um refrão de Cântico dos Cânticos. Fala direto isso. O meu amado é meu e eu sou dele. E não tem mais ninguém, gente. É exclusivo. O meu amado é meu e eu sou dele. Pronto. Cântico dos Cânticos vai repetir isso. Um é do outro. E acabou, não tem uma terceira pessoa. É exclusivo o amor ensinado por Deus entre duas pessoas. Alguém lê 1:8 aí, versículo 8. Ele usa exageros aí no texto poético dele. Você é a mais formosa entre as mulheres. Não quer dizer que é uma verdade, que ela era a mais bonita de todas. Até porque tem a minha, gente, então não era. Mas, fora isso, os exageros utilizados aqui para mostrar o quê? Mais uma vez, exclusividade. Ele não tinha olhos para outra. Casamento tem que ser assim. Você não pode ter olhos para outra, nem a mulher ter olhos para outro. É exclusivo. E uma outra coisa importante também aqui, lá nos versículos que a gente leu no início do culto, no início da escola dominical, no capítulo 8, versículos 6 e 7. O amor verdadeiro lá é mostrado que ele é um amor que não pode ser afogado, né, pelas muitas águas, ele não acaba, ele dura, porque não é uma aventura de uma noite o amor, ele é compromisso. O relacionamento entre um homem e uma mulher é compromisso para a vida toda. E o texto de Cântico dos Cânticos ensina isso para nós também. Uma outra aplicação, são só essa e mais uma, tá, gente? E aí a gente já vai terminar. É uma sabedoria prática para casais.
Esse livro, ele não é um manual de sexo, como muita gente tem colocado, inclusive de forma pejorativa. Não é. A Bíblia ela não contém tal manual de sexo. Mas a Bíblia ela contém excelentes princípios para um relacionamento piedoso e amoroso entre casais. Não é necessário você ser um poeta, nem uma poetisa, para você expressar o amor para o seu casal, para o seu cônjuge. Você não precisa ser como Salomão e escrever Cântico dos Cânticos. Mas você precisa expressar o amor de alguma forma. E Cântico dos Cânticos ensina isso para nós. A gente leu o capítulo 1, versículo 2. Mostrar que, capítulo 1, versículo 2. Beija-me com os teus beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Ele mostra para ela que ela é mais importante do que as outras coisas. O amor para ela é mais importante do que outras coisas. A gente precisa expressar isso para o nosso cônjuge. Sabedoria para casal, isso daqui. Capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Não é que ela não tenha defeitos. Não, certamente ela tem defeitos. Mas ele mostra para ela, em vez de só criticar, às vezes é importante a gente mostrar quão ela é ideal para você. E quanto o seu cônjuge é ideal para você. Expressar amor no casamento é importante. 4:9, ele diz: Arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos seus olhares, como uma só pérola do teu colar. Ele está reafirmando o compromisso dele com ela. Não foi só quando ele conheceu ela lá no início que ela arrebatou ele. Não, ela continua arrebatando o coração dele. É importante a gente ter isso no nosso casamento. E quando há problemas, a gente viu isso lá no capítulo 3, né, quando ela perdeu o amado dela, quando há problemas, você precisa reconhecer isso. Mas no versículo 3:4, quando ela diz que quando eu o encontrei, eu o agarrei e não soltei mais, é a ideia de que você não vai deixar acontecer aquilo de novo. Então o Cântico dos Cânticos mostra para a gente também que o casal ele precisa reconhecer os problemas, mas sanar e buscar juntos sanar esses problemas. E por fim, o sexo como expressão do amor e da firmeza do casamento. Vamos ler o que Paulo escreveu? 1 Coríntios. Eu estou correndo e lendo aqui porque já adiantei no horário. 1 Coríntios 7:5 diz assim. 1 Coríntios 7:5 diz assim: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que Paulo está ensinando para a gente e Cântico dos Cânticos vai corroborar? Se um casal se priva um do outro por muito tempo, é problema. Sexo, além de ser prazeroso, é uma proteção da intimidade do casal. Se você se separa por muito tempo, você vai perdendo essa intimidade. O sexo é importante para aprimorar e para manter essa intimidade. Fala aí. Sim. Não é um só, cada um tem as suas escolhas, é separado, e cada um pode determinar sozinho o que ele quer para a vida dele, porque o marido ou a esposa não tem direito sobre o outro. O que a Bíblia nos mostra não é isso, é que eles têm sim direito um sobre o outro, porque eles dois são um. Sim. Não se toma uma decisão sozinho, principalmente com relação à vida sexual, que é o que está mostrando aqui. Essas decisões sozinhas não existem dentro de um casamento aos olhos da Bíblia, né? Uhum. Dos mandamentos de Deus. Isso é muito falado hoje e muito incentivado. Que os casais não lidem, tá? Só porque você casou, não trate como se vocês dois tivessem que decidir Tudo junto. não, cada um tem as suas escolhas, não é assim.
Sim. Então, oi, pode falar. situação também que eu vejo bastante atualmente, cara, é utilizar o sexo dentro do casamento como uma moeda de troca. Acontece muito. Igual ele falou que não é uma decisão individual, né? Mas muitas vezes o casal em si, tanto um quanto a mulher, utiliza isso como literalmente uma moeda de troca. Você vai ter, por exemplo, ato sexual se você quiser tal coisa, etc. Em Cântico dos Cânticos, inclusive, a gente não vê absolutamente nada disso. É um deseja o outro, um busca pelo outro. Então, é uma sabedoria poética aí para casais. Prática para casais. Por fim, a última coisa que talvez a mais importante, ela aponta para uma futura união perfeita com Deus. Tem uma coisa que Cântico dos Cânticos fala muito, do jardim. No jardim do Éden, Adão e Eva, diz lá em Gênesis, que eles estavam nus e não se envergonhavam. Então, a pureza do relacionamento foi possível porque eles desfrutaram, mesmo que por um curto período de tempo lá no Gênesis, lá no Éden, né, de um relacionamento não corrompido pelo pecado e não corrompido com o seu Criador. Então não é à toa que aqui em Cantares ele remete muito para jardins, para lembrar de como era na época perfeita, na época em que não tinha o pecado. Então, se o amor demonstrado em Cantares entre um casal tem toda essa beleza, quanto mais deve observar seus princípios no amor a Cristo. Cristo ele fala várias vezes de ter um compromisso exclusivo dele com o seu povo. Tal como Cantares mostra para nós. A Bíblia fala de não ter dois senhores. É exclusivo compromisso com Jesus Cristo. A Bíblia também fala do desejo de estar junto com Jesus Cristo. Tem um texto aqui, Filipenses 1, 23, que diz exatamente isso. Paulo diz isso para nós. Filipenses 1, 23 diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, tal como num relacionamento entre um casal, a gente deseja estar com o seu cônjuge, muito mais a gente precisa desejar estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, se o amor verdadeiro do casal nunca acaba, como a gente leu, quanto mais o amor de Cristo por nós. Lembra daquele cântico que a gente canta? Quem nos separará do amor de Cristo? Pode ser qualquer coisa, mas nada vai nos separar do amor de Cristo. Então, meus irmãos, Cristo ele é um modelo final do noivo do casamento, em quem os maridos devem buscar se espelhar. Eu tinha os textos tudo para isso aqui, mas não vai dar para ler. Efésios 5, 22 a 25. Né? Os maridos devem se espelhar em Jesus Cristo e as mulheres devem buscar maridos como Jesus Cristo, né? E quando elas já estão casadas, auxiliar seus maridos a serem como Jesus Cristo. Perceba que aqui não é uma tipologia, uma alegoria forçada, é uma aplicação que não torce o texto, apenas deixa ele ainda mais belo, apontando para Jesus. Então é isso, meus irmãos, que tínhamos para ver nesse livro. Alguém tem mais algo a falar? Senão eu vou orar para encerrar. Então vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais esse estudo, obrigado por esse livro da Tua Palavra, que possamos aprender dele, principalmente a amar cada vez mais ao Senhor e aprender sobre o amor que o Senhor tem por nós também. E que possamos expressar isso no nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento com as pessoas nesse mundo, para que tenhamos mais amor também. É o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém.